Estamos de volta com o nosso entrevista coletiva, parabenizando, abraçando Campinas. Olha, o último, não vou dizer censo, mas houve um censo, mas depois houve uma projeção do IBGE. Nós estamos com mais de 1.100.000 habitantes, beirando 1.150.000 habitantes. Para o meu gosto, já podia parar por aí, né? Daí para baixo, mas infelizmente o mundo não para. E Campinas está completando 240 anos, estamos conversando com o memorialista João Marcos Fantinatti. Gabriela, sua pergunta para ele. João Marcos, em relação à designação do campinense e do campineiro, da origem aí, qual que é a diferença? Tá. O certo deveria, pelos catedráticos, deveria ser campinense. Tá? Por quê? Porque quando da criação da Academia Campinense de Letras, em 1956, houve a grande discussão entre o que era o presidente da época, Francisco Sampaio, e a Conceição Arruda Toledo, que morreu recentemente, sobre designação. Qual seria o correto? O correto seria campinense. E campineiro não deveria ser. Por quê? Porque na época o pensamento era que campineiro era alguém que trabalhava no campo. Era um termo rude que eles chamavam como mineiro, trabalhava em Minas. Então eles não gostavam de usar o termo campineiro. Mas aí ficou na discussão e também aconteceu o que foi Vox Populi, que o povo já chamava de campineiro. Então, para não ficar estranho, acabou se ficando campineiro. Então, por tradição, ficou campinense para quem mora em Campina Grande e campineiro para quem em Campinas. Mas o certo, segundo os catedráticos em português, seria o gentílico deveria ser campinense. E, aliás, a propósito, né, você pode até me ajudar, nós temos aqui a Associação Campinense, né, de Letras. Por causa disso. E a Campineira também. Nós temos duas associações aqui, né? Tem as duas. Uma surgiu, né, em razão da existência da outra, de diversidade entre elas, mas aí ficamos aí com duas, uma campineira e outra campinense. E, aliás, quem não conhece Campinas, nunca ouviu falar da Campinas, a primeira tendência é falar que vocês são campinenses, não campineiros, né? Depois que a gente tem que explicar. Porque campinense parece que é aquele que vem, seria o mais fácil, né, de acontecer. O correto seria, o português seria exatamente campinense. Aqui na época também da polêmica, o Benedito Barbosa Pupo, um grande historiador também de Campinas teve, ele já dizia que fica-se campineiro para quem nasce em Campinas. E como finaliza Benedito Pupo, embora se considere o adjetivo campineiro como anomalia gramatical. Anomalia gramatical. Exatamente. Tá, então, na verdade, seria isso daí. Agora, como é que foi a evolução de Campinas, né? Hoje Campinas é conhecida como uma cidade tecnológica, né? Esse é o futuro que nós almejamos. Cada vez mais desenvolvemos a nossa cidade como um Vale do Silício aqui, né? Só alta tecnologia. E como é que foi o futuro? Dessa época aqui até chegarmos hoje, transformações Campinas teve que passar? Principalmente, como eu já disse anteriormente, na Revolução Industrial nós tivemos que estar caminhando para isso daí. Um grande polo que nós tivemos aqui em Campinas foram as universidades que vieram para cá, principalmente a Unicamp, e para mim o maior gerador que nós temos aqui hoje de Campinas é o aeroporto de Viracopos. Hoje é Viracopos. Viracopos, porque ele está no local geodesicamente perfeito para que se tivesse uma exportação. E também em termos de clima. Então, pode ver que ele bate todos os outros aeroportos, poucos aeroportos que fecha. Apesar disso, ele quase fechou, né? Esteve jogado às moscas durante tanto tempo, né? Então, hoje voltou novamente a ser o grande Viracopos. E a industrialização também, que teve grande apoio da parte da Inglaterra também. Nós tivemos aqui grande apoio da Inglaterra. Deixa eu fazer uma pergunta, que tem muita gente que vai me xingar, inclusive o Rodrigo Neves, tá? Mas por que Campinas acabou tendo no passado essa história de que aqui tem gay? Eu vim de Tupã, vim aqui em 68, tinha que aguentar aquelas gozações, então eu não via nada de diferente aqui que não via em outros locais. Onde é que começou essa história aí, já que você é um historiador ou um memorialista? Inclusive tem outros amigos meus que vão também ficar muito bravos comigo. Desculpe citar um nome, por exemplo, o jornalista Moacir Castro. Que é meu amigo, trabalhei com ele na Rádio Coutor, um abraço. Se um dia ele ver esse programa, ele vai ficar muito bravo, porque quando eu comentei com ele, não, é bem isso daí. Mas a história que se tem registrado é que em 1950 teve um evento carnavalesco
no Rio de Janeiro, e o Carlos Maia, Carlito Maia, que era filho do prefeito Uruzimbo Maia, ele que inclusive era um médico estudado na França, também era teatrólogo, cuidava da parte cultural. Ele foi participar desse carnaval no Rio de Janeiro e mais um grupeto de Campinas, e lá teve uma votação para qual era o grupo mais, simpático ao evento. E infelizmente nós ganhamos esse concurso. E saiu, inclusive, na revista Cruzeiro da época. Inclusive eu tenho essa matéria, inclusive, que lá inclusive chamavam na época a terceira força. Agora, você que é um memorialista, isso aí também está passando, né? Eu pelo menos sinto isso, essa conversa. Está passando porque, em razão até da disseminação do gay, hoje todo mundo tem, toda cidade tem os seus gays. Então, por que não dar nomes, Campinas, Pelotas, essas coisas? Acho que... É para desqualificar mesmo. Mas já acabou, né? Eu acho. Não, ou continua ainda? Não, tem ainda, existe um pouquinho de estudo isso daí ainda. Mas isso daí como eu disse, a né? tendência é... São os mais antigos, viu? Assim, me perdoe, se você que é um historiador aqui, é que estou falando. São os mais antigos, os mais jovens já pensam mais nisso, já estão acostumados com essa ideia. Acho que a gente já nem escuta mais tanto a piada, né? É verdade, Campinas, ficou piada velha já. Isso, exatamente, ficou uma piada velha. Gabi? Em relação às personalidades da cidade, quais foram as maiores personalidades daqui de Campinas? Para mim, eu considero as duas maiores. O que seria o Manuel Ferraz Campos Salles, chegou à presidência da República, e o maior de todos, para mim, seria Antônio Carlos Gomes. Seria o nosso grande compositor de música clássica. E um detalhe, para mim ele deve ser o compositor que tem uma música mais tocada em todos os tempos. Por quê? O Guarani? O Guarani. Por quê? E há mais de 40 anos... Porque tem a voz do Brasil, né? Exatamente. Há mais de 40 anos ele é a introdução da voz do Brasil. Então, se você pegar diariamente, vamos dizer assim, com exceção de sábado e domingo, são 5 dias por semana, você vai ver que ele, para mim, é a música mais tocada em todos os tempos. Agora, Campinas é tida como uma cidade que não tratou bem o seu filho mais ilustre, Carlos Gomes. Corresponde à realidade isso? Por quê? Porque na época ele foi protegido pela monarquia, Dom Pedro II, quem protegia ele. E os republicanos não gostavam disso. Existe aquela briga política entre monarquia e república. O que aconteceu? Ele morreu em 1896. A proclamação da República tinha sido por essa época. Conclusão, ele foi como acontece hoje. Ele foi simplesmente desqualificado. Ignoraram ele. Sim. Como ignoram até hoje. Hoje você vê, tem alguns eventozinhos aí, inclusive vai começar brevemente, agora em agosto, a semana de Carlos Gomes, mas é um evento que basicamente é oficial da cidade. Fantinati, então, hoje ignoram porque não dão bola para nada, porque na verdade ninguém se lembra desse motivo que você está falando aí. Sim. Né? Ninguém se lembra mais disso. Hoje é porque Campinas não sabe explorar os seus nomes, o seu turismo, vamos dizer assim, não sabe nesse aspecto do que diz respeito a Carlos Gomes. Não é isso? Você não exatamente, acha que tá assim? Exatamente. Infelizmente, nós, povo brasileiro, não tem esse costume de preservar a nossa memória histórica. Tanto é que nós vemos hoje, por exemplo, você vai ver hoje os monumentos em Campinas, está uma lástima. Eu, por exemplo, ontem eu estive confirmando, passei ali na Praça Carlos Gomes e constatei, desde 2010, inclusive, quando eu já denunciei, o monumento a Tomás Alves só existe o granito. Sumiu o busto dele e sumiu toda a ornamentação que tinha. Então, onde Desde foi parar? 2010? Desde 2010. Eu tenho, inclusive, no meu blog, eu tenho contando isso daí, porque eu chamo como descaso da história. E desde 2010 está assim. Você vai, por exemplo, no monumento a Alberto Sarmento, na Avenida Alberto Sarmento, também não tem mais placa. Você vai no monumento aqui do Lombardi Neto, um grande radialista da época, em frente ali o estádio. Mas também aí já é o povo que rouba, né? Sim. Agora, o povo rouba por quê? Porque está precisando de dinheiro para comprar uma placa. Mas se colocar uma placa de plástico ali, o povo não vai roubar. Porque hoje eles roubam porque a plástica é de bronze. Se você fazer uma placazinha assim, singela e de plástico ou de acrílico, o povo não vai fazer nada com aquela placa.
entendeu? Então é simples, a coisa basicamente seria isso. Agora, qual foi a importância dos trens aqui para Campinas? Porque aqui tinha trem para tudo quanto é lado, né? As companhias todas. Hoje nós temos, falando em tombamento, a estação de trens aqui que está tombada, né? É um lugar muito bonito, inclusive. Qual foi a importância dos trens? Basicamente foi quando na época do café, né? A migração do café do interior, tanto é que tinha as linhas de trem, a Sorocabana, Mogiana, elas eram patrocinadas pelos fazendeiros, para poder escoar o café para o Porto de Santos. Certo. Então foi basicamente nessa linha aqui. E a nossa malha rodoviária realmente, realmente está lamentável que, novamente, né? Agora, como você falou, Zé, tombamento não significa fazer o que estão fazendo hoje. Tomba e deixa a Deus dará. Então, tenho preocupação, inclusive, que agora, né, vão fazer um trabalho lá no chamado lá de Estação Cultura, que eu ainda continuo chamando de Estação da Paulista, pelo conhecimento. Os mais novos chamam de Estação da FEPASA. Quase que eu falo Estação FEPASA aqui. Mas eu já andei de Paulista também. Também. Então, ali eu fico preocupado porque estão fazendo muitos eventos ali dentro e, de repente, pode começar a destruir o que tem. Porque hoje, infelizmente, o nosso povo não tem educação, muito menos ainda educação histórica a respeito dos nossos monumentos. Ô Fantinatti, deixa uma mensagem aí. Campinas, 240 anos, você que é um memorialista, conhece, tem na cabeça todos os dados de Campinas. Que mensagem você daria de presente para o nosso povo e para a nossa cidade? Olha, a mensagem que eu deixo para os nossos 240 anos, espero que o nosso governo municipal crie um organismo eficaz para cuidar do patrimônio histórico de Campinas. E nós estamos aqui para ajudar no que for necessário. De novo, repito, nós temos que cuidar da nossa imagem, do nosso patrimônio histórico-cultural. Está uma lástima e, infelizmente, nós não vemos muita ação do governo do município aqui hoje no nosso município. Bom, e com esta mensagem, né, a gente abraça Campinas também, né? Parabéns, Campinas, 240 anos, cidade que recebe todos aqui de braços abertos, e compete a nós fazermos com que ela seja cada vez mais acolhedora. Não só para se desenvolver, mas se desenvolver para proporcionar aos seus moradores, aos seus filhos, condições de vida melhores. Obrigado, viu, Fantinatti? Obrigado a você, obrigado, Gabriela, obrigado, Zé Arnaldo. Obrigado, Gabi. Obrigada, Zé, obrigado, Fantinatti. Obrigada. E obrigado a você. Salve, salve, Campinas. Entrevista coletiva estará de volta na próxima semana. Até lá.